Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Go For It. Hoje vamos fazer a montagem da cabine de capagem que eu comprei aqui para a oficina. Fiquem por aí. Mais uma vez, bem-vindos a este vídeo. Se ainda não subscreveram, considerem subscrever porque os vídeos são extremamente interessantes. Hoje vamos fazer a montagem da nossa nova cabine de capagem que eu comprei aqui para a oficina. Com os projetos que temos em mãos, do restauro do Porsche ou agora do Mazda, bem, o Mazda vocês ainda não conhecem, mas vão conhecer em breve. Surgiu a necessidade de ter uma cabine de capagem para ajudar a limpar peças e preparar para a lacagem. Sim, porque também vamos ter um conjunto de lacagem que já está aqui, só que ainda não está montado, ficará para um próximo vídeo. A cabine que eu escolhi foi esta. Como podem ver, ela já está colocada numa mesa que eu fiz para o efeito, onde ela vai ficar ali no cantinho. É uma cabine da Zion Air, o modelo SB11A. Tem uma capacidade de 110 litros, trabalha de 5.5 a 8 bares e consome sensivelmente 158 litros por minuto. Portanto, é uma cabine normal, tem as luvas lá dentro, ok? Temos aqui o interruptor só para ligar a iluminação. As peças são colocadas pela lateral. Esta não é o modelo que levanta à frente. Estas peças são colocadas aqui pela porta lateral. E este é o interior. Temos aqui ainda a pistola que ainda não tirei da caixa. As luvas já vêm montadas no sítio. Tem a luz. Aqui é a admissão de ar. E além é a saída do ar onde vamos ligar o aspirador. Tem a rede de trabalho e aqui em baixo os tubos de aspiração da areia. Neste caso vai ser areia. Depois de ver alguns vídeos online e algumas recomendações acerca deste tipo de cabine, eu decidi imprimir da minha impressora 3D um difusor que vou colocar sobre a aspiração. Neste momento ela só aspira por aqui, ok? E vai levar o difusor por dentro. O nosso difusor vai ficar colocado aqui e vai fazer com que ela aspire por cima e por baixo, melhorando desta forma a eficácia da aspiração. Pela posição onde ela vai ficar, ali naquele canto. E para a ligação do aspirador ser mais fácil, eu desenhei e imprimi também este adaptador, ok? Que entra simplesmente aqui, à pressão, e liga o aspirador aqui por baixo. Para além das instruções de montagem e funcionamento, com a cabine vinha ainda uma série de películas de proteção que servem para colocar na parte de dentro do vidro para não danificar o vidro em funcionamento. Aquelas películas substituem-se e facilmente. Vem um rolo de esponja novo para fazer a vedação tanto da porta como da tampa da janela em si. Temos a pistola de capagem, ok? Com a ligação do ar e a ligação da areia. Já traz um bico de cerâmica. Vem também mais 3 bicos de diâmetros distintos. Temos as tampas. Se não quisermos utilizar a aspiração, a entrada de ar, digo, e a exaustão, podem ser fechadas. Alguns acessórios, o acessório de ligação do ar, a parte de dentro do acessório, as anilhas, traz um pouco de teflon e algumas rodas de aperto que eu ainda não sei exatamente para que servem, mas devem servir para fixar algo no interior. Vamos ver. Vou então começar por montar o difusor da aspiração. Já medi e furei o difusor, agora vou desapertar as duas porcas e aproveitar o comprimento extra que tem os parafusos para fixar o meu difusor na cabine.
Daqui vai ser complicado porque não consigo segurar o parafuso e apertar a porca. Acho que vou mesmo remover o vidro aqui de cima para conseguir ter melhor acesso. Pronto, o acesso agora já é muito melhor. Aproveitando que estou sem o vidro, vou acabar de fazer a montagem, depois tenho mais espaço para ter acesso aqui às posições. Ora, vou começar por remover o estrado, a pistola de capagem em si, que tem duas mangueiras, uma mais fina e uma mais grossa. A mais fina, até já traz o acessório montado, será o ar, a mais grossa será a areia. Vamos começar por colocar a mangueira mais grossa aqui na ponta do tubo da aspiração. Penso que este aperto já não vai sair daqui. Agora que a pistola já está apertada no tubo de aspiração, vou pôr um bocadinho de Teflon aqui no acessório do ar e vou apertá-lo bem apertado com o acessório de transição ao exterior, com este, ok? Portanto, pomos uma anilha por dentro, fazemos-lo passar, outra anilha por fora e agora o acessório. Penso que sim. Com as mesmas chaves 19 e 14, apertamos agora o acessório de engate rápido. Bem apertado e pronto. Está a nossa ligação do ar montada. Temos aqui em cima a aspiração do ar que está aberta. Está aqui a tampa, que quando não está em operação pode ser colocada aqui. Agora que está tudo montado, vou voltar a pôr o vidro e está pronto a colocar a areia e testar. Temos ainda uma película plástica para não riscar o vidro em si, também da parte de fora. Para terminarmos a montagem e testarmos a cabine, falta-nos apenas ligar a ponta do aspirador no adaptador. Ela entra justa, mas de qualquer forma eu vou-lhe adicionar um pouco de fita de alumínio para ajudar a vedar. Pronto. Está pronto a ser ligado no sítio. Vamos agora pôr a cabine no sítio e fazer as ligações. Com a cabine já no sítio de trabalho, podemos fazer o teste da aspiração. O aspirador está ligado. Eu estou a usar um aspirador de cinza normalíssimo, apenas com aquele adaptador. Já liguei a luz, por isso vamos ver. Assim é
o interior iluminado. Vou ligar agora o aspirador, vai fazer um pouco de barulho e depois vou fazer o teste para ver se a nossa cabine é estanque e se a aspiração está a funcionar. Se tudo correr bem, quando eu tapar a entrada de ar, as nossas luvas vão se encher de ar porque ela vai tentar admitir o ar aqui pela entrada e vai puxar as luvas. Portanto, eu vou chegá-las aqui para trás para tentarmos ver o que é que vai acontecer. Bom, vou ligar então o aspirador. Como veem, as luvas não se mexeram, mas agora, assim que eu tapar a entrada de ar, estão elas completamente cheias, o que quer dizer que temos estanquecidade, está estanque, e temos uma boa aspiração. Vou então carregar a cabine de capagem com sílica. Optei por comprar esta sílica, porque foi o que me foi recomendado, uma vez que eu quero decapar maxilas de travão, pinças de travão, braços, portanto são coisas que estão bastante sujas e que precisam de um material um pouco mais abrasivo. Quando chegar à altura de limpar peças em alumínio, como é por exemplo o coletor de admissão do Porsche, aí em princípio vou usar esferas de vidro. Neste momento, para começar a testar, falta apenas ligarmos o ar. Vou passar a mangueira provisoriamente por aqui para testar. Vai ficar assim aqui de lado. Claro que deixem-me tirar-vos aqui. A mangueira está ligada ali num secador. O nosso teste inicial vai ser com este martelo, que tem ali alguma oxidação e tem alguma tinta. Por isso, vou experimentar a ver como é que a pistola se porta aqui. O bico que está na pistola neste momento é o número 5. Como veem, funciona muito bem. Não sei se conseguem ver. Vou fazer aqui nesta parte que está oxidada. Viram a facilidade com que limpou? Bem, o resultado é espetacular. Muito melhor do que eu estava à espera. Estão a conseguir ver? Viram como estava antes? Vê se está a ficar bem. Fabuloso. Acho que vai servir muito bem para aquilo que se pretende. Já agora vamos testar num varãozinho de ferro bastante oxidado. Estão a ver bem a diferença da parte que está decapada e da que não está? Bem, isto vai ser uma diferença brutal na limpeza das peças. Foi este o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Foi um pouco diferente do que é habitual, mas a partir de agora vou fazer mais alguns vídeos a mostrar-vos as novas ferramentas que eu vou hoje juntando à minha oficina para trabalhar nos projetos. Espero que tenham gostado do vídeo, façam like, partilhem nas nossas redes sociais e se ainda não fizeram, subscrevam o canal e ativem as notificações para não perderem nenhum dos próximos vídeos. Até à próxima. Tchau!